bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Boa mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Daniel, capítulo 3. Eu gostaria de ler alguns versos com vocês. Os versos 15, parte B, 16 e 17 dizem assim: mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versos 24 e 25. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Verso 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. O que a gente aprende com esse episódio, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo é que não importa onde estejamos, Deus está conosco. Não importa onde você esteja, Deus está com você. Sabe, porque muitas vezes a gente se encontra em determinados cenários que a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou ali, ao léu, que Deus nos deixou sozinhos, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está ali. Mas não é porque não o podemos ver que Ele não está presente. O Senhor está presente ao meu e ao seu lado, independente do cenário. Quer você esteja no vale, quer você esteja no deserto, quer você esteja no meio da tempestade, quer você esteja na fornalha acesa 7 vezes mais, Deus está com você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que é onipresente, Ele está em todo e qualquer lugar. Então, quando você se deparar com uma situação, não pense que Deus te abandonou. Não pense que você está sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso está com você, está ali ao seu lado. Sabe por que você não desistiu em meio a isso que você está passando? Porque Ele está aí com você, te dando forças, te reabastecendo, te ajudando, segurando na sua mão e te instigando e te ajudando a caminhar, a prosseguir, a não parar, a não desistir. Você já teve vários motivos para parar no meio do caminho, mas se você não desistiu, se você não parou, é porque o Senhor estava com você, porque o Senhor está com você e Ele não deixa a gente desistir, Ele não deixa a gente parar no meio do caminho, porque Ele tem um propósito com a nossa caminhada. Ele tem um propósito, às vezes com o deserto, às vezes com a tempestade, com as crises, com os gigantes que surgem no meio do caminho. Deus, Ele tem um propósito com isso. O deserto é a escola do Senhor, o vale é a escola do Senhor, a tempestade é a escola do Senhor, a fornalha acesa a 7 vezes mais é a escola do Senhor para nos ensinar, para nos capacitar, para nos moldar. Então, quando você estiver num tipo difícil de situação, lembra, você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor está com você. Sabe o que nos faz passar pelas provações, pelo vale, pelos desafios da vida, pelo deserto, pelos gigantes, sem perecer? A nossa confiança em Deus é como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O próprio rei reconheceu que
Eles confiaram no Senhor, no Deus ao qual eles prestavam culto, e desafiaram a ordem do rei, que era se prostrar e adorar a estátua de ouro que ele tinha colocado ali na província da Babilônia. E eles preferiram abrir mão da sua vida a prestar o culto à estátua e adorar um outro Deus que não fosse o deles. Anteriormente, eles respondem ao rei que se eles fossem lançados na fornalha, o Deus deles iria livrar. Então eles não precisavam ficar ali se justificando diante do rei, falando por que não iam se prostrar, ou se prostrando para serem livrados da fornalha. Não, eles acreditavam e confiavam no Deus ao qual eles serviam, o Deus que, não importasse o cenário que eles estivessem, o Deus deles iria livrar, e o Deus deles o livrou eles da fornalha ardente de fogo. Tanto que quando eles saíram de lá, as pessoas ficaram ao seu redor, né? Ali os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e o rei foram ali e verificaram que não tinha nenhum cabelo chamuscado, e as suas roupas nem sequer tinham cheiro de fogo, porque o Deus deles, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, os livraram. E esse Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que me livra e te livra todos os dias. É o mesmo Deus que está ao meu e ao seu lado todos os dias. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que esteve com eles lá naquela fornalha, é o mesmo Deus que está comigo e com você nas situações de dificuldade, nas situações de deserto, nas situações de vale, nas situações de tempestade. É o mesmo Deus que está comigo e com você. Esse Deus é Emmanuel, esse Deus presente, esse Deus onisciente que está comigo e com você, independente do cenário e da situação. E meditando, né, nesse capítulo 3 de Daniel, a respeito desse episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, me levou a pensar: qual seria a nossa atitude no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que nós nos prostraríamos diante da estátua? Será que nós adoraríamos só para não sermos jogados na fornalha? Ou nós continuaríamos sendo fiéis ao nosso Deus porque temos a certeza que Ele nos livraria, que Ele nos guardaria? Qual seria a nossa atitude? Qual é a nossa atitude em situações de fornalha? O que são situações de fornalha? Situações de fornalha é onde você precisa escolher entre o mundo e a Deus. E qual é a nossa atitude? Se prostrar diante do mundo, adorar as coisas do mundo, ou negar o mundo, negar as coisas do mundo e enfrentar o que tiver que enfrentar por amor a Cristo. Sabe, muitas vezes a gente tem medo de nos posicionar perante os pensamentos do mundo por conta da perseguição, por conta das críticas, por conta da não aceitação, mas para nós que servimos a um Deus todo-poderoso, para nós que almejamos um dia estar na glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não devemos nos importar com isso. Não se preocupe com a aprovação de pessoas, não se preocupe com o que as pessoas irão pensar ao seu respeito. Se importe com o que Deus pensa ao seu respeito. Se preocupe em viver uma vida que agrade a Deus e não aos homens. E essas são as situações de fornalha. Situações onde a gente precisa escolher se a gente vai se prostrar e adorar ao mundo, ou se a gente vai negar essas coisas e adorar somente ao nosso Deus. E estar disposto a sofrer o que for por amor a Deus, por amor ao Pai, por amor a Cristo. Você está disposto a sofrer o que for preciso por amor a este Deus? Por amor ao seu Deus? Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que na situação deles nós nos prostraríamos? Ou nós iríamos para a fornalha como eles? Mas iríamos para a fornalha crendo que o nosso Deus nos livraria. O nosso Deus estaria conosco. E aí, qual seria o nosso posicionamento? Que nós possamos crer hoje e todos os dias neste Deus Emmanuel, nesse Deus presente, nesse Deus conosco, nesse Deus amigo, nesse Deus que é um Pai presente, nesse Deus que está conosco independente do cenário, independente da situação. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Saiba que você não é um erro,
que você não é um acidente, que você não é um acaso, não, você foi escolhido e escolhida por Deus. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te conhece. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te amava. Então saiba que você tem um pai que cuida e olha para você todos os dias. Você tem um pai presente que está com você todos os dias. Um Deus que está com você no seu trabalho, um Deus que está com você na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. E aonde quer que você for, esse Deus está com você. Porque o Espírito Santo dele, uma parte de Deus habita dentro de você. Então você não está sozinho. Deus está com você. E o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha ardente é o mesmo Deus que está com você nessa situação que você está enfrentando. Que só você e Deus sabe. Mas Ele está com você. Ele está cuidando. Confia nele. Coloque a sua confiança e dependência nele. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que confiavam tanto no Deus deles que estavam dispostos a ir para a fornalha ardente de fogo. Porque criam. Acreditavam que o Senhor iria livrá-los. Então que nós possamos ter esse mesmo sentimento de confiança em Deus, que independente do cenário possamos continuar confiando em Deus, não se importando com o que as pessoas vão pensar, não se importando se vai agradar ou não as pessoas, se vamos ser ou não perseguidos, que possamos estar dispostos a sofrer o que for preciso por amor a Cristo, assim como Cristo sofreu o que foi preciso para salvar a minha e a sua alma. Que estejamos dispostos a enfrentar o que for preciso por amor ao nosso Deus, por amor a um Salvador das nossas vidas, por amor ao nosso Redentor que vive e reina para todo o sempre. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração. Que você tenha um excelente dia, que Deus te acompanhe, te guie, te guarde, aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.